Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. Hello, people! O tema de hoje é aquilo que tem afetado milhões de mulheres e homens no mundo todo e que é responsável por mudanças loucas, na nossa saúde mental e na nossa saúde física, que é o padrão de beleza. Desde que o mundo é mundo, parecem existir padrões de beleza em praticamente todas as culturas, que são mais ou menos impostos sobre as pessoas, principalmente sobre as mulheres. Podemos falar de padrões de beleza ou ideais de beleza sendo projetados sobre as mulheres desde a antiguidade. Comecemos, por exemplo, falando da Vênus de Willendorf, que foi descoberta na Áustria em 1908, que foi feita pelos nossos antepassados das cavernas. Essa estátua tem mais ou menos 26 mil anos de idade e ela mostra uma Vênus, uma deusa, que tem esse padrão de beleza que deveria ser valorizado na época, que era de uma mulher muito gorda. As mulheres com corpo cheio, corpo gordo, eram ideais de fertilidade e sexualidade da época. Essa provavelmente era uma época de escassez, quando a maioria das pessoas eram caçadoras e coletoras, e provavelmente para você ser gorda era muito raro. É esse sentido estético que provavelmente era valorizado pelo homem primitivo, em que você vê que a barriga, os seios e a vulva dessa mulher, dessa Vênus, são grandes. Mais pra frente, bem mais pra frente, na Grécia Antiga, a mulher era considerada o anti-homem. O homem era o ideal de beleza. Enquanto o homem era representado nas estátuas com aqueles corpos musculosos, malhados e definidos, a mulher tinha corpos mais suaves e curvilíneos que fariam elas serem consideradas gordinhas em dias atuais. A Idade Média parece ter sido um pouco mais livre de estereótipos e padrões de beleza, porque provavelmente aquela questão da santidade estética, aquela coisa da pureza, da santidade assexuada era valorizada. Mas no Renascimento, eles fizeram escavações, e encontraram os sítios arqueológicos da Grécia e da Roma Antiga, e esse senso estético clássico voltou à voga. E quando a gente olha as pinturas da época, principalmente de mulheres, nós vemos mulheres gordas, que seriam consideradas plus size hoje. E a pele a ser valorizada não era apenas a branca, mas a pele muito alva, porque a pele bronzeada era vinculada aos trabalhadores pobres que trabalhavam na lavoura sob o sol. Então a mulher da elite que era a mulher que seria pintada, tinha que ter a pele muito alva. O período entre meados do século XIX e inicinho do século XX na Europa, que é contido entre o período da Era Vitoriana e a Arte Nouveau, são os grandes períodos da superrestrição dos corpos femininos. O corpo, a silhueta era de uma ampulheta muito rígida, que era conseguida com espartilhos e armações internas. A mulher estava sempre presa, apertada, porque as suas carnes voluptuosas não podiam ficar soltas por aí. A fotografia já existia e nos mostra fotos de mulheres com silhuetas impossíveis praticamente de serem conseguidas. Continuamente a pele branca era muito valorizada e nessa época ela era conquistada usando produtos químicos faciais horrorosos, tipo branco de titânio, que eram extremamente tóxicos e que cada vez que você usava mais você teria que usar. E aí entramos no século XX, em que a mulher iria experimentar um lento processo de progresso, em seu sonho de emancipação e liberdade, e isso iria se refletir principalmente na moda do guarda-roupa. Mas, por outro lado, do ponto de vista do corpo, a magreza e a pele branca iam ser valorizados praticamente no século inteiro. Vamos começar nos anos 20. O sentimento de negação da moda restritiva que aconteceu nas décadas passadas traz uma moda mais libertária. E essa silhueta feminina, ela tem que ter um ar meio andrógeno, que é conquistado com os cortes soltos dos vestidos e com mulheres, inclusive, enfaixando os próprios seios para ficarem com o peito mais reto. As pernas e os braços tornam-se muito importantes porque eles estão à mostra pela primeira vez e a depilação se torna mandatória nos anos 10 e 20 e hoje faz parte ainda do padrão de beleza. Os símbolos de beleza da época era Louise Brooks, por exemplo, que era uma flapper famosa, foi a primeira estrela do cinema mudo, americano, e a gente também tem um exemplo negro, que era a Josephine Baker, que foi uma dançarina, uma flapper dos anos 20, que era uma mulher negra. A Louise Brooks, ela popularizou o estilo La Garçonne, a garota, que era esse estilo meio andrógeno. Nos anos 30 e 40, a gente revive o período das guerras, das grandes guerras mundiais, em que a gente vê uma questão de escassez e, ao mesmo tempo, um boom de trabalho feminino em praticamente todas as classes. E aí a moda acompanha, a moda fica mais solta, porque precisa ajudar as mulheres a trabalhar e fica um pouco mais masculinizada. Mas justamente por causa dessa questão de escassez e da queda da produtividade, não, da fertilidade, os símbolos de beleza são muito voluptuosos, são mulheres assim curvilíneas e lindas e femininas, que é o caso das atrizes de cinema
Greta Garbo e Rita Hayworth, que foi a mulher que se tornou a primeira pin-up da história. Contudo, nos anos 50, veio a era do pós-guerra, que chegou com o baby boom, né, com a explosão de fertilidade no mundo ocidental praticamente todo. Acabou esse momento de restrição e a fertilidade, a sexualidade, a voluptuosidade da mulher voltaram a ser, né, valorizadas. E essa foi a era de ouro de Hollywood, também foi a era de ouro das misses no Brasil. Os corpos tinham aquele formato novamente curvilíneos e até gordinhos, por assim dizer, e isso era buscado inclusive usando cintas, né, que é a versão dos anos 20, dos anos 50 dos espartilhos do século XIX. E os símbolos de beleza da época, os sex symbols, né, como diz, todas se encaixavam dentro desse padrão de pele branca, com o corpo curvilíneo e etc., que são, por exemplo, Marilyn Monroe, a Elizabeth Taylor e a Sophia Loren. E no Brasil, a gente tem a Miss Brasil Marta Rocha. Já nos anos 60, como uma resposta a essa questão da fertilidade das curvas dos anos 50, a silhueta mais andrógena volta e é a primeira vez que a gente aparece a ideia de ter uma modelo super skinny, que é a Twiggy, foi a primeira supermodelo skinny da história. Nos cinemas nós tínhamos a figura da Audrey Hepburn, que era uma mulher petit, né, magrinha, branquinha, mas também ainda temos as bombshells, né, que a gente tinha, por exemplo, a Brigitte Bardot, que é uma bombshell voluptuosa, sensual, e aqui no Brasil a gente tinha a Elô Pinheiro, que foi a Garota de Ipanema, a mulher onde o Vinícius de Moraes se inspirou para escrever Garota de Ipanema, que era considerada uma gata de praia, né, uma mulher magra, mas ao mesmo tempo mais saudável, com um corpo mais natural. Nos anos 70, a gente tem Farrah Fawcett, a nossa primeira pantera, que era loira, era gostosona e etc., que mostrou mais uma vez, aparentemente, que os homens gostam mais das loiras, como diria o filme da Marilyn Monroe. E no Brasil nós tínhamos a figura da mulher brasileira voluptuosa, que era a da Sônia Braga. A partir dos anos 80, a beleza começa a se tornar, a exigência de beleza começa a se tornar mais atlética, mais magra e mais difícil de atingir. Então, nos anos 80, a Madonna era o símbolo de beleza e de atitude para as mulheres, mas o corpo a ser almejado era o corpo da Jane Fonda, que além de atriz, ela também era professora de aeróbica. A aeróbica estava na moda na época. No Brasil, a Xuxa apareceu trazendo essa silhueta de uma mulher alta, magra e desejável, que ao mesmo tempo estimulava na cabeça de todas as meninas que elas tinham que ser loiras de olhos azuis para serem felizes, porque senão elas nunca seriam paquitas. E também foi a época do surgimento das primeiras ubermodels, as primeiras supermodelos, como o caso da Cindy Crawford, a Linda Evangelista, a Naomi Campbell, e no Brasil a gente tinha a Luísa Brunet, que é a representação das mulheres altas, das mulheres magras, mas elas nunca foram tão magras igual seriam nos anos 90, na década seguinte. Na década seguinte é que aparece a época das supermodelos super skinny, que era o caso da Kate Moss e da Gisele Bündchen, que eram mulheres magras e também tinham esse ar andrógeno. Nos anos 2000, no Brasil, explode o estilo de beleza do Atlético da Bombada, estilo paniquete. Quem viveu nos anos 2000 vai lembrar disso, que era aquelas mulheres extremamente musculosas até o ponto de serem inchadas, tipo Graciane Barbosa, e que os acúmulos de gordura que elas perdiam no corpo, no caso da seio e dos glúteos, elas reconquistavam com o uso de próteses de silicone enormes. E agora, nos anos 2010, o negócio é você ser magrinha, sequinha e musculosa, tipo Gabriela Pugliese. Após essa longa lista de padrões de beleza ao longo do século XX, a gente percebe que alguns elementos se repetem. A mulher é magra e a mulher é branca. Se é gorda, ou se é negra, ou se é asiática, ela não faz parte do padrão de beleza. E o que é importante para nós que a gente perceba é que, na maioria dos exemplos, o padrão de beleza é quase sempre aplicado às mulheres, principalmente no sentido da exigência de modificações corporais. Então, a gente tem que se perguntar, quem é que estabelece esse padrão de beleza? E segundo, por que é que eles afetam mais as mulheres? Eu fui me questionar isso, e aí eu estava me pesquisando e acabei esbarrando num vídeo do canal Tempero Drag, que é feito por uma drag maravilhosa, chamada Rita Von Hunt, e ela diz que quem estabelece o padrão de beleza é a classe dominante. Então, a classe dominante acaba sendo mais eurocêntrica, em determinado momento a classe dominante é gorda porque a comida vai mais para ela, e as mulheres são mais afetadas pelo padrão de beleza porque a beleza é algo supervalorizado em objetos decorativos, e durante muito tempo as mulheres foram consideradas apenas objetos de decoração. E dessa forma, a beleza e o corpo das mulheres eram seus únicos ativos, ou seja, a única coisa que era valorizada dentro dela.
Contudo, o conceito de mulher como objeto mudou nos últimos anos. A gente já não está sendo mais exigida de ser um objeto decorativo, nem mãe, nem dona de casa. E estamos hoje conquistando chão no espaço público, no espaço político, no mercado de trabalho, e muitas de nós têm feito um esforço enorme para quebrar com esses padrões de beleza e com esses estereótipos. Porém, nunca antes da história as pessoas têm feito tanta maluquice para tentar atingir o padrão. A gente tem se massacrado tanto, restringido nossa liberdade, nossa vida e danificado nossa saúde mental, tentando atingir padrões de beleza que são irreais, que não só podem ser conquistados por meio de modificações corporais e cirurgias estéticas, como muitos desses padrões são alcançados apenas com modificações irreais, feitas por meio de retoques e de ferramentas como Photoshop. Aí a mulher acaba empreendendo uma tripla jornada de trabalho, que além dela cuidar da casa, de cuidar do seu trabalho, ela ainda tem que passar uma parte do tempo tentando lutar para poder se encaixar dentro desse padrão, fazendo uma série de procedimentos estéticos. E a principal questão da nossa geração, por exemplo, do padrão de beleza, é a questão do peso. Nenhuma mulher parece que quer ficar gorda ou não aceita ficar gorda, apesar de nós termos, graças a Deus, o movimento do Body Positivity, né, que está tentando mudar isso. E sobre isso a gente tem o livro, né, da psicóloga Clarissa Pinkola Estes, Mulheres que Correm com o Lobo, e ela diz o seguinte: quando as mulheres são relegadas a disposições de ânimo, a maneirismos e a contornos que se almodam a um único ideal de beleza e de comportamento, elas se tornam cativas tanto no corpo quanto na alma, não gozando mais de liberdade. Limitar a beleza e o valor do corpo a qualquer coisa inferior a essa magnificência é forçar o corpo a viver sem seu espírito de direito, sem sua forma legítima, sem seu direito ao regozijo. Limitar a beleza e o valor do corpo a qualquer coisa inferior a essa magnificência é forçar o corpo a viver sem seu espírito de direito, sem sua forma legítima, seu direito ao regozijo. Ser considerada feia ou inaceitável porque nossa beleza está fora da moda atual fere profundamente a alegria natural que pertence à mulher selvagem. Embora sejam verdadeiras e trágicas as perturbações da alimentação compulsiva e destrutiva que deformam as dimensões do corpo, elas não são a norma na maioria das mulheres. É mais provável que as mulheres que são grandes ou pequenas, largas ou estreitas, altas ou baixas, sejam assim simplesmente por terem herdado a configuração corporal dos seus parentes. Se não dos seus parentes imediatos, então dos parentes de uma geração ou duas no passado. Difamar ou julgar o físico herdado de uma mulher é criar gerações e mais gerações de mulheres ansiosas e neuróticas. Semelhante agressão a uma mulher destrói seu legítimo orgulho de parentesco com sua própria gente e lhe rouba a alegria natural que ela sinta por seu corpo, não importa qual seja sua altura, tamanho ou forma. No fundo, a agressão ao corpo da mulher é uma agressão de longo alcance, que atinge tanto os que vieram antes dela, quanto os que chegarão depois. Do meu ponto de vista, o padrão de beleza se baseia no contrariamento das leis naturais. Sendo assim, se a natureza, o tempo faz com que a gente envelheça, o padrão de beleza vai dizer que o certo é você ser jovem para sempre, que sua pele seja jovem para sempre e os cabelos brancos são inaceitáveis. Se a gravidade faz com que os seios da gente caiam, o padrão de beleza vai dizer que o certo é o seio durão, assim, redondo, para cima. Se o corpo se modifica durante a vida, ou mesmo durante as fases do mês ou durante a gravidez, o padrão de beleza exige imutabilidade. Se a natureza cria pessoas com vários tipos físicos, o padrão de beleza exige que todas as mulheres sejam magras. Se a natureza evoluiu e dividiu as mulheres em diversas raças e etnias, o padrão de beleza diz que o certo é ser branca, do olho azul ou branca com cabelo liso. Se 95% das mulheres nascem com celulite naturalmente, o padrão de beleza vai dizer que isso é coisa de mulher desleixada e que você tem que se matar de malhar para conquistar aquele corpo perfeito que no fim das contas não existe. A verdade é que a cobrança em cima da mulher, tanto externa quanto interna, né? E as maluquices que têm se feito para atingir esse padrão inatingível prejudica física e psicologicamente a mulher. E aí a não aceitação do próprio corpo gera uma série de problemas, como o vício por cirurgia plástica e tratamentos estéticos,
como distúrbios alimentares, vício em remédio para emagrecer. E isso, infelizmente, começa a atingir a mulher ainda muito cedo, porque a maioria das meninas começa a encontrar problemas de autoestima e problemas com o próprio corpo ainda na pré-adolescência. Então a gente tem que começar a lutar contra isso, gente, pela saúde mental das nossas meninas que estão crescendo nesse mundo que exige delas desde os 12 anos de idade que se encaixam no padrão de beleza, e também pelas nossas próprias saúde mentais, porque se a gente fica muito preocupada com o nosso corpo, como diz a Clarissa Pinkola Estes, a gente não entende que o nosso corpo é um veículo para a gente fazer aquilo que a gente gosta, para regozijar a vida, para aproveitar a vida, para fazer aquilo que vale a pena. O nosso corpo, ele é um veículo, ele não é o objetivo final da nossa vida. Pois é, pessoal, isso é o que eu queria oferecer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e caso vocês não conheçam o canal Tempero Drag, por favor, corram lá para conhecer, que é maravilhoso. A Rita Von Hunt é maravilhosa, é uma deusa. Para finalizar esse vídeo, gostaria de agradecer a mais uma doadora da minha vaquinha, Leve-me para o Doutorado Sanduíche em Londres, que é a minha melhor amiga Agnes Salgado, que além de passar os últimos 10 anos me apoiando, me aguentando e me fazendo rir, ainda contribuiu com o valor de R$50 para minha viagem. Muito obrigada, amiga. Agora que a gente chegou ao final desse vídeo, aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like, caso você ainda não tenha feito isso. Fico por aqui. Beijos e até a próxima.